Estamos de volta, eu, você e a Fabiane Paz aqui no Balanço Geral Especial de sábado, com a visita do presidente Jair Bolsonaro, e a Fabi tem todas as informações, então é contigo, Fabi. Zanotto, o presidente embarcou cedinho em Brasília, pouco depois das 6 horas da manhã, desembarcou aqui em Florianópolis às 8h20 no Aeroporto Internacional Hercílio Luz e às 10h30 da manhã já estava a caminho de Brasília para seguir com a agenda de compromissos. Foi uma visita rápida, mas uma visita importante. Afinal de contas, o presidente da República pôde ver de perto os estragos deixados pelo ciclone bomba que atingiu todo o estado de Santa Catarina na semana passada. Na comitiva que veio de Brasília, outra presença importante, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, setor responsável aí pelos recursos de assistencialismo, de ajuda humanitária tão importantes neste momento. Nós acompanhamos toda essa agenda direto aqui do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, conversamos com exclusividade com o presidente, que deixou suas impressões a respeito do que ele viu neste sobrevoo que ficou no entorno da Grande Florianópolis. E a gente acompanha tudo isso agora na reportagem. O avião oficial da Presidência da República aterrissou em Florianópolis às 8h20 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado pela vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, lideranças políticas e a chefia da Defesa Civil Estadual. De uma aeronave, o presidente logo embarcou em outra. 2 helicópteros foram preparados e aguardavam a comitiva no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Às 8h45 da manhã, o presidente da República decolou para um sobrevoo pelas áreas atingidas pelo ciclone bomba. O roteiro para a observação do presidente da República foi definido com a participação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ainda ontem, uma equipe fez o itinerário para delimitar os principais pontos do sobrevoo. A visita se concentrou na região aqui da Grande Florianópolis, onde estão alguns dos municípios mais destruídos com a passagem do ciclone. O sobrevoo passou por Tijucas, onde 3 pessoas morreram no desabamento de um galpão, e Governador Celso Ramos, onde os prejuízos com os ventos foram estimados em mais de 100 milhões de reais. Depois de 45 minutos, o helicóptero retornou para o aeroporto na capital. Com exclusividade, o presidente da República falou ao Grupo ND sobre os estragos. Passamos por alguns pontos que foram atingidos por esse ciclone. Realmente é uma imagem triste. Somos solidários também aos familiares que perderam seus parentes. Vim acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, bem como o secretário de Defesa Civil. E já estamos trabalhando, mas agora de forma mais integrada, se colocar à disposição do governador e dos prefeitos para recuperar e mitigar os problemas ocasionados por esse ciclone. Ainda no aeroporto, a comitiva participou de uma reunião fechada. O ministro de Desenvolvimento Regional garantiu a liberação de recursos do governo federal para a recuperação dos danos. Enviamos para cá o secretário da Segurança da Defesa Civil já há 3 dias, vai ficar aqui até segunda-feira orientando os prefeitos. E há recurso suficiente, sim, tanto para fazer a ajuda humanitária como para o processo de reconstrução. A Secretaria Nacional da Defesa Civil também avaliou os estragos do ciclone e lançou um canal de comunicação direto entre os municípios e o governo federal para facilitar a conclusão dos projetos para a solicitação de recursos. O decreto de calamidade pública, que tinha 135 cidades, agora tem mais de 180. Os ministérios apoiam o Estado nesse momento. Então, de ontem para hoje, nós fizemos reuniões com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cidadania já foi acionado para que, através das Secretarias de Assistência Social, ele preste também o apoio necessário, e principalmente o que nós estamos acompanhando é o aumento de municípios que vão entrar no decreto de calamidade, né? Porque o Estado decretou com 135 municípios e, na realidade, hoje já são 185. O presidente da República retornou para Brasília ainda pela manhã. No início da tarde, ele participa das celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, em um compromisso com o embaixador americano. Como vocês acompanharam na reportagem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou com exclusividade à nossa equipe
E ele tratou não só do assunto referente à visita para acompanhar os estragos provocados pelo ciclone. Aproveitamos a oportunidade também para conversar sobre a pandemia, sobre a situação econômica do país e aqui do estado. A gente começa ouvindo o presidente Jair Bolsonaro sobre o enfrentamento da pandemia no país neste primeiro semestre. Olha, o mundo todo foi atingido. O Brasil não ficou de fora. Agora, a nossa equipe de ministros, de forma muito profissional, tomou todas as providências, não só para atender os estados e municípios, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, com recurso, bem como trabalhamos também para que empregos não fossem destruídos, porque a segunda onda, a recessão também seria muito mais grave do que estamos vivendo no momento. Então o governo continua fazendo todo o possível. Estamos tendo notícia, inclusive, que cada vez mais, não só no Brasil, como no mundo, o tratamento precoce via hidroxicloroquina tem surtido efeito. Então nós apelamos àqueles ainda que resistem, no tocante a esse protocolo, e como é um protocolo, é algo oficial, que realmente entendam que a única prevenção no momento, o único tratamento que temos é a hidroxicloroquina, enquanto não chega a vacina, que o Brasil muito bem se aliou agora, a Inglaterra e outros países, com 100 milhões de dólares na busca dessa vacina. Então o governo federal continua trabalhando incessantemente para minorar o sofrimento, não só físico, evitando mortes e também evitando que o desemprego assole o nosso país. Nós também conversamos com o presidente sobre a retomada econômica, especificamente no setor do turismo, que representa hoje 12% do PIB catarinense. Vamos acompanhar. Olha, o Brasil cresceu muito no turismo o ano passado, não só com o ministro Marcelo Antônio, bem como com o Gilson Machado, que é o presidente da Embratur. A questão do vírus praticamente colocou no chão a aviação mundial, tá? E o turismo foi o setor que mais sofreu com isso. Obviamente, enquanto essa pandemia não for dissipada, nós não temos boas notícias para o turismo. Mas tão logo nós fiquemos livres dela, pode ter certeza que esse trabalho continua no momento e chegará mais forte para que o Brasil mostre ao mundo o seu potencial, que é enorme nessa área. Por fim, o presidente Jair Bolsonaro também fez uma avaliação do seu mandato até agora e falou sobre os desafios à frente da gestão do país. Nós quebramos paradigmas. Encontramos um Brasil com sérios problemas econômico, financeiro, ético e moral. É um governo que respeita a Constituição acima de tudo e ninguém pode falar uma só palavra que porventura venha a dizer que estão fazendo o contrário. Respeitamos a liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia, respeitamos os poderes. Agora temos dificuldade sim, porque o governo passou a trabalhar de forma diferente de anteriores. Nós temos um grupo de 23 ministros, todos técnicos, que trabalham realmente com o coração para que o Brasil ocupe o lugar de destaque que ele merece, tendo em vista o seu grande potencial que existe. Este foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou com exclusividade com a nossa equipe, com a equipe do Grupo ND nesta manhã. Foi uma visita aguardada e que deixa aí muitas expectativas agora, Zanotto, em relação à chegada desses recursos. Uma vez que com o presidente da República vendo os estragos de perto, a gente espera que haja aí uma celeridade nos processos em Brasília. Inclusive com a criação desse canal direto de comunicação entre os municípios e a Secretaria Nacional de Defesa Civil para orientar a confecção desses projetos, para os pedidos de reconstrução. O que o secretário nacional de Defesa Civil também falou em entrevista é que o governo federal vai apoiar, sobretudo, na recuperação de estruturas públicas. A gente tem mais de 230 escolas que foram danificadas aí com o vendaval, então vai haver um apoio massivo do governo federal para recuperar, sobretudo, essas estruturas públicas e esse suporte agora às defesas civis, não só do Estado, mas também dos municípios, para que os recursos cheguem finalmente na ponta.
A essa altura, o presidente já deve estar chegando em Brasília para seguir com sua agenda, como a gente acompanhou na reportagem, que hoje inclui aí a celebração do dia 4 de julho da independência dos Estados Unidos. Eu volto contigo no estúdio, Zanotto.